Como interpretar qualquer texto ou livro inteiro? O livro é preciso seguir 3 etapas para se obter uma leitura ou uma abordagem eficaz de um texto. A. Pré-compreensão. Toda leitura supõe que o leitor entre no texto já com conhecimentos prévios sobre o assunto ou área específica. Isso significa dizer, por exemplo, que se você pegar um texto do 3º ano do curso de Direito estando ainda no 1º ano, vai encontrar dificuldades para entender o assunto, porque você não tem conhecimentos prévios que possam embasar a leitura. B. Compreensão. Já com a pré-compreensão, ao entrar no texto, o leitor vai se deparar com informações novas ou reconhecer as que já sabia. Por meio da pré-compreensão, o leitor prende a informação nova com a dele, agarra, compreende a intencionalidade do texto. É costume dizer: eu entendi, mas não compreendi. Isso significa dizer que quem leu entendeu o significado das palavras, a explicação, mas não as justificativas ou o alcance social do texto. C. Interpretação. Agora sim. A interpretação é a resposta que você dará ao texto, depois de compreendê-lo. Sim, é preciso conversar com o texto para ver a interpretação de fato. É formada então o que se chama fusão de horizontes, o do texto e o do leitor. A interpretação supõe um novo texto. Significa a abertura, o crescimento e a ampliação para novos sentidos. Como interpretar textos é muito comum entre os candidatos a um cargo público a preocupação com a interpretação de textos. Isso acontece porque lhes faltam informações específicas a respeito desta tarefa constante em provas relacionadas a concursos públicos. Interpretação de texto. O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localizam-se as ideias secundárias, ou fundamentações, as argumentações, ou explicações, que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Normalmente, numa prova, o candidato é convidado a 1. Identificar travessão e reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Neste caso, procuram-se os verbos e os advérbios, os quais definem o tempo. 2. Comparar travessão é descobrir as relações de semelhança ou de diferenças entre as situações do texto. 3. Comentar é relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade, opinando a respeito. 4. Resumir travessão é concentrar as ideias centrais e ou secundárias em um só parágrafo. 5. Parafrasear travessão é reescrever o texto com outras palavras.